Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Galera, rapidinho, tá rolando uma situação nos bastidores do Fluminense em relação ao futuro de John Kennedy. John Kennedy que tá voando, tá em alta. E olha o que tá acontecendo, a gente vai trazer tudo para você. O Fluminense vai ter que tomar uma atitude, mas te explico agora, vem comigo. Galera, mas antes de falar de John Kennedy, eu queria trazer, finalmente, isso aqui que é muito bom. Tiago, o que é isso? Bom, galera, finalmente julho começou e com o começo de julho nós já temos ali os jogos do Fluminense. O Fluminense jogará no mês de julho, então, pra gente matar aquela saudade de Fluminense que eu particularmente tô, né? Mas olha só, a gente tem um jogo no dia 8, né, no Maracanã, vai ser um amistoso às 8h30, né? A gente tem também no dia 12, né, amistoso às 4 horas da tarde, Fluminense ali enfrenta o Bahia, no dia 8 o Nova Iguaçu. Aí, meu amigo, no dia 17, rodada antecipada, né, data ali antecipada, onde o Fluminense enfrentará o Bragantino às 8 horas da noite, tá bom? Então, jogo importante. Nesse jogo aqui, o Hulk já vai conseguir estrear em jogos ali oficiais, né? Antes ele vai jogar muito provavelmente contra o Nova Iguaçu, contra o Bahia, né? Mas tô falando ali no pega pra capar mesmo, no dia 17, o Hulk já vai estar disponível, diferente de Thiago Silva, que ainda não houve ali uma informação se vai dar aquela antecipada na janela internacional ou não. Se caso não, aí só fica o Thiago Silva, né, que eu tô dizendo, fica só disponível pro dia 26. Dia 26, lá na Arena do Grêmio, o Fluminense enfrenta o Grêmio, né? E no dia 29, né, o Flusão enfrenta ali o Bahia novamente, mas agora pelo Campeonato Brasileiro. Então sim, meus amigos, 5 joguinhos do Fluminense para nos deleitarmos nesse mês de julho, né, que também será encerrada a Copa do Mundo. Então vamos voltar ali às programações normais, né? Eu já tô com saudade, confesso que eu tô com saudade de falar de Fluminense, dos jogos, das situações, eu tô morrendo de saudade. Falando aqui em saudade, a gente tem ali Zubeldia trabalhando firme aí, tá, pessoal? Já tinha um tempo que a gente não trazia o Zubeldia aqui. Eu vejo que muita gente ficou com aquela sensação de tipo, e o Zubeldia, né? Balançou, mas não caiu. Galera, é verdade. Balançou e não caiu, né? Continua no Fluminense. Vai ter aí mais uma oportunidade de fazer esse Fluminense jogar, de fazer esse Fluminense trazer orgulho para a torcida do Flusão. Mas tá aí, ó, treinador trabalhando bastante no CT, Carlos Castilho. Mas vamos para o que importa. John Kennedy. Como que tá o futuro de John Kennedy? Eu preciso te explicar o que está acontecendo aqui nos bastidores e você vai entender que momento perigoso que o Fluminense está vivendo. Primeiro, se liga nisso aqui. O contrato de John Kennedy vai até o fim de 2027. Então você vai falar, pô, galera, então assim, estamos bem, né? A gente tem um John Kennedy que tá brilhando, tá jogando pra caramba, e o contrato dele indo até o fim de 2027. Logo, o Fluminense está totalmente protegido em relação a isso, não é? Não era para ser assim, hein? Não era? Não, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Flu recebeu algumas sondagens por JK, tá? Então, nessa janela. Porém, não tem a intenção de efetuar uma venda agora. Então, JK recebeu sondagens, que é totalmente natural. Daqui a pouco eu vou te mostrar porque que o JK está recebendo sondagens, né? Só que o Fluminense, inteligentemente, e aqui, pelo amor de Deus, tinha que ser desse jeito mesmo, não tem a intenção de negociar o jogador. Não tem. Se tu perguntar pra todo mundo lá, e aí, Mário, vai negociar o JK? Não, Deus me livre. Por que não? Porque o JK é quem está funcionando. E aqui já cabe eu te mostrar por que o JK não será negociado. Meus amigos, no ano de 2026, a gente está falando de um jogador que em 35 jogos marcou, olha aqui, senhoras e senhores, 14 gols e deu 2 assistências. Nós estamos falando aqui, pessoal, de um jogador com 16 participações em gols em 35 jogos. O homem está on fire. Na NBA eles falam que tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo. JK está voando. JK está vivendo a melhor temporada da história da sua vida. Essa temporada atual, né? Então, por causa disso,
as duas coisas estão acontecendo. O jogador vem recebendo sondagens e o Fluminense vem deixando muito claro para o mercado que não quer negociar o jogador agora. E aí vem, Thiago, não estou te entendendo. Contrato até o fim de 27. O Fluminense já deixou claro que não quer negociar o jogador agora. Por que eu tenho que me preocupar com o JK? Olha aqui. Só que tem um complicador. O contrato do JK vai até o fim de 27, ou seja, bem provável que ele se valorize ainda mais esse ano, tá? O que acontece aqui? Lembra que eu disse? A gente tem o JK vivendo a maior e a melhor temporada da história da vida dele. A tendência é que no fim da temporada de 26, a gente está falando de um JK hipervalorizado com apenas 25 anos de idade. Ele tem 24, vai fazer 25. Então a gente está falando dele no auge, saindo da melhor temporada da vida. Então pensa, a valorização de JK vai lá no teto, né? Só que o empresário dele é o Bertolucci. Mas olha só, Bertolucci, estou falando mal de você não, tá? Eu entendo que você faz isso pelo seu ativo, pelo seu jogador e tudo mais. Então assim, o empresário dele é o Bertolucci. E sabemos que o Bertolucci é assim. É como, gente? Olha só, vou dar um exemplo. Maior temporada da história de 2026. Chega no ápice, 2027, um ano para fechar o contrato. Será que o JK renova? Será que o Bertolucci vai renovar o contrato? Vai aceitar o que o Fluminense vai oferecer pelo JK? Ou vai querer muito dinheiro? Aí fala, não, o JK não vai aceitar agora e tal. A gente tá bem com o contrato que tá bom. Aí espera até o meio do ano que vem e pode assinar de graça e receber todo o dinheiro, como aconteceu no caso do Marcos Paulo, em relação ao Atlético de Madrid. Então, assim, 2 anos de contrato, tendo o ano de 2026 em alta, pro Fluminense é péssimo. Gente, não é que é péssimo no sentido de bola no campo. Não, bola no campo é maravilhoso. Mas tô falando pra gente não perder um ativo, né? Aí se liga. O Flu teria que agir, pelo menos tentar estender o contrato até o fim de 2028. Então, assim, para que o Flu não seja enrolado no ano que vem, eu não estou falando que o Bertolucci vai enrolar o Fluminense. Estou falando que, para que o Fluminense não perca a sua força de negociação, né, o Fluminense teria que, pelo menos agora, já estender esse contrato do JK. E convenhamos, ninguém reclamaria de uma renovação de contrato agora do JK. Porque isso seria um jeito de blindar, né, o JK, que já está recebendo sondagens, já está valorizado. Então, para o Bertolucci falar, não, segura um pouquinho, segura um pouco, até o meio de 27, aí a gente perde o jogador de graça. Por eu pensar nisso, é complicado, né? Aí, olha só, com o contrato até o fim de 27, pode chegar o ano que vem e o Bertolucci complicar uma possível renovação, querendo uma venda. Mas sabemos como são as vendas quando os jogadores entram no seu último ano de contrato. Galera, assim, falando aqui nos bastidores, a gente entende que quando o jogador está no seu último ano de contrato, é meio que já acabou. Meio que pular anúncio, meio Marcos Paulo, meio tudo que pode acontecer. E aqui eu não tô falando da índole do JK, tá? JK é um jogador super identificado, é um jogador que já teve proposta do JK e o JK escolheu ficar no Fluminense, ele que não quis sair. Então, sim, é um jogador que tem todo o respeito, ele sabe que ele é um ídolo, ele sabe que ele é o cara que fez o gol da final da Libertadores de 23, o gol é dele, ninguém tira disso, né? Eu falo que ele é um ídolo porque para muitos, eu considero o JK um grande ídolo, né? Um ídolo mesmo, um moleque de Xerém que veio e deu o título da Libertadores. Tem gente que é essa pegada assim, como enxerga o JK. E eu vejo que o JK é um cara que respeita bastante. Só que aí já não tô falando de JK. Tô falando da questão dos empresários em si, que também não tô falando só do Bertolucci, tá? Mas todo empresário é assim, vai pensar no seu. Por que renovaria um contrato com um jogador que está com o seu contrato terminando, se você pode... Ele já está valorizado, já tem propostas para ele, ou já tem negócio com ele por fora, e você vai pegar todo o dinheiro para você, em vez de vender pelo clube e tudo mais. Tá, gente? Então, isso no futebol é recorrente, isso no futebol acontece direto. Então, o fato do contrato do JK terminar no fim de 27... é perigoso para o Flu se ele não estender o contrato agora. Então, se acontecer nos próximos dias do Fluminense estender o contrato do JK, entenda que é por causa do que eu estou falando aqui. Que se deixa para renovar o contrato no ano que vem, com valorização, um monte de clube interessado, não adianta chorar. Vai ser difícil renovar.
Vai ser difícil. Então é isso. Agora, vamos lá. Lembrando que essa pauta aqui, essa observação foi feita pelo nosso repórter Thiago Manolo, que está preocupado com essa situação. Por isso que ele falou, Thiago, é melhor a gente falar sobre isso. Porque se dentro do Flu ninguém se ligou nisso ainda, galera, não vamos deixar o JK chegar em alta no seu último ano de contrato, hein? Que é no ano que vem. Porque se isso acontecer, já era. Ou o Fluminense vende o JK agora, que eu acho que seria uma burrice absurda, porque de todos os atacantes que estão rendendo, ele é o único que está rendendo mesmo. Ficou errada essa frase, né? De todos os atacantes que a gente tem, ele é o único que está rendendo. Isso que eu quis dizer. Ignoro o único que está rendendo, tá rendendo. Então, assim, de verdade, pessoal, não vender ele agora não faz sentido, porque ele está rendendo. Esperar e não renovar o contrato dele também não faz sentido, porque a gente vai perder um ativo de graça, se for o caso. Então, o correto é fazer o quê? O correto é sentar agora com o JK e oferecer um contrato, renovar o contrato com ele para pelo menos até o fim de 28, como foi dito aqui. Eu até pesquisei aqui, a última vez que o JK teve o seu contrato renovado foi em agosto do ano passado, porque o contrato dele terminaria em 26. Então o Fluminense já se antecipou para não deixar chegar no último ano de contrato. E eu espero que faça isso novamente. Resumindo e falando a realidade aqui, que eu acredito que eu posso falar por todo mundo aqui. Pelo menos do Hora do Flu. Isso aqui eu garanto que a galera vai concordar comigo. Ninguém vai reclamar de uma renovação do JK. Pô. Pelo contrário. É merecido. Pô, galera, olha os números desse rapaz. Né? 35 jogos, 14 gols, 2 assistências em 35 jogos. Ele nunca fez o quê? Só pra tu ter ideia, o JK já superou. Não, eu ia falar que até da base, não, da base no Sub-17 ele fez 16 gols. Mas certamente ele vai fazer mais que 16 gols. Então a gente tá falando que desde que ele virou profissional, ele já superou sua marca de gols. Já superou. Ele já é a melhor versão do JK. E outra coisa, tá? Muitos falam que o JK é extracampo, não sei o quê. Galera, isso aí é passado. O jogador está totalmente focado. Olha os números dele. E olha isso aqui. 24 anos só, gente. Pelo amor, eu esqueço como o JK é novo. JK só tem 24 anos no futebol de um nível do Brasil, metendo 14 gols em 35 jogos. Não dá pra perder esse ativo. Não dá, de maneira nenhuma. E entenda quando eu falo ativo, tá? Não tô falando, a pessoa do JK, que deve ser uma pessoa maneira pra caramba. Eu olho pro JK, ele parece ser um cara alto astral, mas não é disso. Eu tô falando ativo, porque o Fluminense não pode perder o seu melhor atacante, né, pro ano que vem. Ah, Thiago, mas é uma preocupação futura? É, porque o único jeito de resolver o futuro é agora. Porque se esperar no futuro pra fazer esse vídeo aqui, já não faz sentido. Né? Se eu esperar o ano de 2027 para falar, tem que renovar com o JK, já era, o problema já tá acontecendo e o Bertolucci, ou se fosse qualquer outro empresário, acredito que faria o mesmo, né, já estaria ali com o controle da situação na mão, com vários times interessados, com o jogador podendo assinar um pré-contrato sem de graça no meio do ano. Aí tu vai me falar, Thiago, aí aqui é para quem vem sempre com esse argumento, que não é ruim teu argumento não, tá? Mas eu sou meio velho no futebol, tá? Eu sei que eu sou novo, tenho 34 anos, eu sei. Mas eu ouço tanta coisa, gente. A gente que tá nesse meio, a gente ouve tanta coisa que frustra a gente. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. E aqui de nenhuma maneira eu tô duvidando do John Kennedy, tá? Mas entenda, negócio é negócio. Amor é amor. A paixão, a camisa, ídolo, isso é tudo muito bonito no papel. Mas quando chega na hora do pega pra ver, a gente tá vendo aí. Nino, que não quer vir pro Fluminense. Ares, que escolheu voltar pro Palmeiras. Então assim, eu não boto, apesar de gostar do JK, eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Não é só o JK não, é ninguém. Porque se eles tiverem que escolher algo que seja vantajoso pra eles, né, do que pro Fluminense, eu acredito que eles vão fazer. E a gente tem que pensar nisso. Tá? Independente do jogador. E aqui eu não tô falando mal do JK não, porque eu acho que ele é super identificado, tá? Eu até acredito que o JK nunca faria isso. Mas e os empresários? Você bota a tua mão no fogo? É nessa que o Fluminense chegou nessa situação. De ficar realizando sonho, botar a mão no fogo pelos outros. Fulano não vai fazer isso comigo. Ares não vai fazer isso comigo. O Ares prometeu pra mim, olhou na minha cara, chorou comigo. Que quando tivesse que voltar, voltaria pro Fluminense.
Olha onde o Arias está agora. Então, gente, negócio é negócio. Respeito, a gente respeita a história dos caras no Fluminense. A gente respeita, ama os caras, maneiro, bom. Só que na hora de assinar o papel, não seja bobo. Resolve essa questão do JK agora, hein, Fluminense. Situação preocupante aí, tá bom? Mas, ó, você que chegou até aqui, não é possível que você ainda não... Arrebenta no like. Não arrebentou nesse like, né? Então, arrebenta nesse like, se inscreve no canal. E agora o arrebenta no like, diretor. Vai ser só pra quem é de verdade aqui? Só pra quem chega no final? Tá bom, então, vocês que sabem. Se inscreva no canal, estamos com quase 100 mil inscritos. Ah, galera, e pra você que chegou no final também, isso aqui é um recado especial. Ah, Thiago, eu cheguei no final. Quem chega no final porque gosta de mim. Se gosta de mim, eu acredito que você vai gostar desse projeto aqui, tá? Iniciamos hoje, olha lá, 2 inscritos. Será que você vai fazer parte logo do iniciozinho? O novo projeto que nós estamos fazendo aqui, né? Para falar sobre futebol, sobre várias coisas, né? Tanto é que o nome do canal é Thiago na Linha, onde a gente vai poder falar sobre várias situações em relação ao futebol, em relação a esportes, em relação a tudo, tá? Então, se quiser ficar bem atualizado, eu te prometo te atualizar muito também por esse outro canal. E aí, o Hora do Flu? Tem dúvida, pô, o Hora do Flu é eterno. O Hora do Flu só acaba quando o coração para. Aí, filho... Aí já era. Aí é eu encontro vocês do outro lado, tá? Mas fora isso, meus amigos, a Hora do Flu é todo dia, meu amigo. É isso. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grandíssimo presente. E, poxa, muito obrigado. Tenho certeza que vocês vão me apoiar bastante nesse projeto paralelo também, né? Porque eu sei que eu não mereço tanto carinho, mas eu tenho muito carinho de vocês. Eu agradeço. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.